Boa noite, irmãos. Estamos na quarta-feira. Hoje, nesse horário, deveríamos também, estar na casa de oração para, primeiramente, participarmos do nosso momento de oração e, logo a seguir, como todos sabemos, a nossa reunião semanal de estudo bíblico, mas não tem sido possível e, de uma certa forma, estamos tentando suprir essa necessidade, fazendo, alguns comentários da Palavra de Deus, trazendo alguns estudos, comentando sobre a lição da escola dominical, como fizemos no domingo passado, E muitas coisas temos recebido, mensagens, cânticos, informações de trabalhos, enfim, são coisas que têm nos sustentado nesses momentos, nesse período, em que nós estamos passando, quase que sem poder sair às ruas, Eu, por exemplo, quando eu saio com a minha máscara, também só vou lá na minha casa, onde a minha mãe morou, e retorno rapidamente e fico dentro de casa, cuidando de alguns afazeres, gravando alguns vídeos sobre isso aqui, para apresentar aos irmãos, Pois bem, a nossa palavra hoje, irmãos, ela tem um pouco a ver, Aliás, um pouco não, tem muito a ver com o momento que nós estamos passando. Tem muita gente preocupada, não só cristãos, mas também não cristãos. Hoje eu tive a oportunidade, hoje não, ontem eu tive a oportunidade de falar com um jovem lá em Rocha Miranda, lá em colégio, onde a minha mãe e meu pai moraram, e ele estava, repetiu várias vezes, esse é os fim dos tempos, tal, aquelas coisas todas, demonstrando uma certa preocupação, e eu tive a oportunidade de falar com ele e quero falar isso com os irmãos, Os crentes, os salvos, não têm que temer diante dessas incertezas, Nós sabemos que essas coisas estão registradas na Bíblia, Seria um dia, nós passaríamos, a humanidade passaria e passará ainda por outros momentos bastante difíceis, Mas o maior deles, o pior deles, que será o período daquela chamada semana 70 de Daniel, aquela não pertence à igreja, na minha visão, A igreja já estará com o Senhor, porque o Senhor há de vir e na sua vinda, na ressurreição dos salvos, na subida da igreja para encontrar o Senhor, aí se dará o início da semana 70 de Daniel, que será dividida em 2 períodos de 3 anos e meio, e no primeiro período desses 3 anos e meio, o anticristo não se manifestará, E lembrando há um versículo na palavra de Deus que eu não tive a oportunidade aqui de procurar, mas que diz exatamente o seguinte, Quando todos pensarem que há paz, aí então virá repentina destruição, E será a característica desse momento. O mundo vai convergir nesse caminho para a paz. Só que tem um detalhe, Nesse período,
a presença de Israel Israel estará presente nesse período, que a tribulação ela tem a ver com Israel. O período da grande tribulação será o período em que efetivamente Israel vai reconhecer o Senhor Jesus como o Salvador, né? Vai reconhecer quem era o Messias que veio, que esteve com eles, que veio para eles, mas eles não o recebeu, né? Então, esse será o pior período, né? Em que na segunda metade da semana, Satanás, através do anticristo, né? Do governante da época, daquele que estará dominando o mundo, né? Se apresentará como verdadeiro anticristo e Daniel vai, e Israel vai compreender quem efetivamente era e é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Mas nós vivemos períodos, né, antecedentes, né, à volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no final da semana 69, que Daniel fala lá no capítulo 9, né, do seu livro, no capítulo 9. E o Senhor Jesus Cristo está prestes a chegar. E o livro de Mateus, capítulo 24, né, ele nos apresenta algumas coisas nesse aspecto, né? Ali está registrado o sermão profético, né? O Senhor Jesus Cristo avisando, deixando os seus discípulos preparados, e a sua igreja, né? Hoje a igreja preparadas, advertidas, para que aguardassem a vinda do Senhor, que a vinda do Senhor Jesus Cristo fosse algo que não saísse da nossa mente, né? E não devemos tirar isso da nossa mente, né? Precisamos viver os dias, mas na expectativa de que brevemente o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, né? O capítulo, aqui no verso 27 e 42, nos fala sobre isso. Olha, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiai, já no verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem ou virá o nosso Senhor, né? Então, irmãos, vivamos nessa expectativa, né? A cada dia que passamos na nossa vida, não importa diante de que incerteza vivemos, né? Tenhamos essa compreensão, né? De viver na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, como se ela fosse acontecer daqui a 2 minutos, né? Porque quando a gente vê um relâmpago, né, ele atravessa o Oriente e se põe no Ocidente, ou vice-versa, né? É coisa quase que instantânea, é um flash, né? É um flash, aparece e se apaga, né? E assim será a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E vários outros aspectos são apresentados aqui no capítulo 24, né? No sentido de onde tiver dois, um será levado, o outro deixado, né? Vivamos essa expectativa, né? Pois bem, irmão, eu queria então comentar alguma coisa, né? Diante desses momentos que nós vivemos, né? Para mim, né?
Isso são meros sinais. O que nós passamos nos fins do tempo são meros sinais. E como diz a palavra de Deus, né, no próprio capítulo 24, são princípios das dores, né? Nós estamos vivendo, principiando o final dos tempos, né? A semana 69 de Daniel está por terminar. Se nós acompanharmos o calendário judaico, né, nós já estamos aí caminhando por cerca de 5.700 e poucos anos, né? Então eu compreendo que nós estamos realmente muito próximos do dia do Senhor, né? Do dia da volta do Senhor. Mas queríamos comentar alguma coisa a respeito desses sinais, né? Eu não vou me ater somente ao capítulo 24 de Mateus, né? Porque ali, a partir do verso 3, né, nós vamos ver o que deverá acontecer, o processo que nós passaremos, né, de visualização de coisas muito próximas de nós, muito próximas mesmo, né? E isso tudo foi advertido pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos quando ele falou a respeito desse princípio, né, das dores, né? Ele começa dizendo, né, no verso 24, no verso 1, né, ele diz assim, ao relato de Mateus, assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo, né? E o Senhor Jesus não se incomodou com aquilo, não teceu comentários de que, nossa, que coisa maravilhosa vocês fizeram aqui, né? Muito pelo contrário, olha o que ele falou, né? Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Então, irmãos, mais importante do que qualquer templo feito por mãos de homens é o templo do Espírito Santo, somos nós, né? Se nós não queremos ser derrubados como o mundo físico, né, será destruído na volta do Senhor Jesus Cristo definitiva, né? Pedro fala que os elementos ardendo se desfarão, né? Haverá um processo completo de limpeza, de purificação neste mundo, e nada do que é hoje continuará, né? Nem mesmo os templos onde reunimos para adorar ao Senhor, nem mesmo esses, né? Mas o nosso templo, o templo do Espírito Santo, nós que somos templo do Espírito Santo, que temos confessado o Senhor Jesus Cristo, esse templo, né, esse tabernáculo, estará diante de Deus, não com essas imperfeições, né, mas purificados, né? Seremos como ele é, transformados quando ele voltar para buscar a sua igreja. Tanto aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão, né, no primeiro momento, e logo a seguir a igreja que estiver viva no momento e acompanhando, né, esse grande, extraordinário acontecimento que será a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Pois bem, então vamos ver alguns aspectos sobre sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo que estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ao longo da nossa existência, né? Eu, por exemplo, já completei esse mês de fevereiro passado, completei 65 anos, né? E tenho visto muitas coisas, né?
Muitos irmãos já estão aí nos seus 90. Hoje mesmo eu estive conversando com um tio, né? Lá de Juiz de Fora, né? Ele está caminhando para seus 89 anos, né? E então ele estava falando, né? Nós vivemos mesmo o fim dos tempos, né? E ele teve ele disse assim, o Carlinhos, ora vem Senhor Jesus, né? Que o meu corpo já está cansado, né? E é a realidade, o nosso corpo vai definhando, né? Vai se terminando fisicamente, né? Aliás, nós estamos limitados a 70 anos, né? Mas pela nossa robustez, né? Alguns, pelo menos, né? Chega a 80 e a partir daí diz a palavra que é enfado e canseira. Mas para o cristão não, há uma expectativa, né? Não só tem o cansaço, tem o enfado às vezes, mas tem a esperança na volta. Por isso ele deseja, ele anseia ir para a eternidade e estar para sempre com o Senhor. Mas alguns sinais da vinda do Senhor estão acontecendo, né? Estão acontecendo nos nossos dias. Está aí, como diz o ditado, nas nossas barbas, né? Primeiro sinal muito comum que nós temos visto, sinal moral, né? O que nós temos visto dessa a respeito da falta de cuidado com essa palavra, né? Vamos ler o que Paulo diz a Timóteo na segunda carta, né? No capítulo 3, verso de 1 a 9. Né? 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 9. Olha que Paulo vai falar, né? Os males e as corrupções dos últimos dias, né? Então, sinais morais estão aqui registrados, né? Infelizmente, nós temos visto, olha, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo falando a Timóteo, né? Pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, traidores, atrevidos, amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que de Deus, né? Entram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzindo-as a várias paixões, e que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, isso é a degradação da humanidade, né? Moralmente falando. Nós temos visto coisas escandalosas no nosso meio, né? Não vamos nem entrar nos detalhes, mas um dos sinais que estamos aí muito próximo da vinda do Senhor Jesus Cristo está dentro desse contexto, dos sinais morais, né? As pessoas já não têm vergonha mais de cometer seus erros, né? Tudo virou banal, né? O certo deixou de ser o certo para dar lugar ao errado. O que está valendo é o errado. Nós temos visto coisas absurdas, né? Moralmente falando. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Que nós estamos já vivendo, né? Isso é a coisa que está antecedendo a vinda do Senhor Jesus Cristo. E precisamos ter muito cuidado com isso, né? Observar essas coisas, rejeitar essas coisas que estão aí muito próximas de nós, né? Outro aspecto, né, são sinais sociais. Vamos lá em Mateus capítulo 24, voltando ao texto base, né, que é de Mateus 24. Então vamos ver o que o próprio Senhor Jesus Cristo
mostrou aos seus discípulos, né? Falou, disse que passaríamos por isso, né? Mateus 24, verso 4, tá? Diz lá, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em seu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, não, mas, vede, não vos assusteis, porque será ou é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós temos visto isso aí, né? Sinais sociais, né? Governantes não se entendem, né? Não se entendem. Em vez de procurar agir pelo bem comum de um país, de uma nação, os governantes não se entendem, né? O mundo está dividido completamente. Eu não vou nem falar no aspecto do nosso país, mas o mundo, de um modo geral, está dividido, né? Socialmente falando, né? Há um grave, mas um grave mesmo, momento estabelecido, né? Recentemente eu tenho uma mensagem que em determinada ocasião eu falei, né? E nós estamos vendo o mundo em blocos, né? E o que significam esses blocos? Nada mais do que, como é que é aquele ditado que eles falam, né? Farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Essa é a questão, né? Os blocos se formam para evitar para procurar se isolar ou impor as suas vontades. É o que nós estamos vendo, né? São sinais sociais, né? São sinais em que o próprio Senhor Jesus Cristo disse assim também, olha, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá terremotos, haverá em vários lugares, porém tudo isto é princípio das dores, né? Princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, né? Se nós olharmos a história, né? Nós sempre recebemos boletins de Portas Abertas, né? A história desses irmãos que têm morrido, né? Ao longo do tempo, não é de hoje, né? Pelo menos desde 1973, que eu ouço falar no Ministério Portas Abertas. Acho que um tanto assim, ou um pouco mais à frente, né? O relato desses irmãos é contínuo nesse aspecto, de exterminar os cristãos. A vontade do maligno sempre foi exterminar tudo aquilo que deriva-se de Deus. Ele se opõe, por isso é dito, né? O anticristo, né? Então nós temos visto, né? Então nós temos olhado isso, né? As pessoas se levantando contra as pessoas, né? Socialmente falando, tomando os bens de outros, né? Profetas se levantando, né? Falsos profetas, né? Se levantando, tentando enganar, estão enganando as pessoas, né? Essa é a realidade, né? E diz o verso 12, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, né? Até mesmo a igreja passa por esses momentos de dificuldade, né? Onde a gente vê muitos ataques entre grandes líderes, né? Na defesa dos seus projetos, enfim, dos seus, não sei nem dizer a palavra, né? Dos seus bens, seus impérios, né? Muitas das vezes, né?
Então, os sinais sociais estão acontecendo, né? Os sinais naturais é outra característica que nós encontramos nesse princípio das dores, né? Quando o Senhor Jesus Cristo, ele mostra, já até lemos aqui no verso 7, né? Porquanto se levantará nação contra nação, isso aí nos fala de quê? De guerras, né? De contendas, graves contendas, né? De invasões a territórios, né? E nos fala também de terremotos, maremotos. Nós temos acompanhado isso, né? Tsunamis, coisas que nós nunca vimos, temos visto, né? Japão, Indonésia, enfim, tantos e tantos, Tailândia, tantos e tantos lugares que têm sido atingidos, né? Por esses sinais naturais e que são antecedentes à vinda do Senhor Jesus Cristo. Está registrado, foi o Senhor Jesus quem falou isso, né? Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo passando por esse princípio, né? Por esse momento que a gente chama de finais do tempo, a igreja deve se tranquilizar, porque nós estaremos com o Senhor. No tempo certo, como nós vimos nos primeiros versículos lidos, ele voltará, ele buscará a sua igreja, né? Então, pestes, fomes, terremotos, né? São situações que estamos vivendo. Vamos ver o que Lucas escreve no capítulo 21. Lucas 21. Lucas também nos deixa alguma coisa. 21, verso 11. 21, verso 11. Olha, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares. Quer dizer, nós estamos vivendo o mundo vive o momento de uma pandemia, né? É a situação em que ficou fora de controle, né? Não é meramente uma epidemia que você pode, com ações ali, contornar, controlar e isolar aquilo e ficar dentro de um determinado grupo, ou de uma cidade, ou de um país, né? Ou de uma região, como aquele outro vírus chamado Ebola, né? Na África, que matou milhares de pessoas. Mas aquilo não atingiu o Ocidente, né? O restante do mundo, né? Agora esse não, esse atingiu o mundo inteiro, né? O mundo está perplexo, então por isso ele é uma pandemia, né? Ele é muito mais abrangente, né? Então, verso 11 temos lido, né? No verso 25 nos diz assim, olha, de Lucas capítulo 11: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, né? Nós vimos aí os tsunamis, né? Invadirem cidades no Japão, na Indonésia, um pouco menos na Tailândia, preocupações, né? Há muita coisa até escrita nesse sentido, né? De que o mar vai vir tomar aquilo que um dia era dele, né? Aí o pessoal até fala que o Rio de Janeiro mesmo, o aterro do Flamengo foi construído assim, né? Aquilo ali era uma porção de água que foi construído, foi colocado terra e se formou o aterro do Flamengo, né? Mas sem maiores considerações. O certo é que vivemos dias nessa circunstância, né? Estamos nesse momento. Outro aspecto, sinais religiosos. Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo, no verso 10 e 11, ele diz:
verso 11 principalmente, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu, né? Quantas pessoas têm se dirigido para buscar amparo na astrologia, né? Buscar amparo em curandeiros, buscar amparo através de sinais no céu, no sol, nas luas, tem feito dos astros, das estrelas, tem buscado conforto nessas coisas, né? São sinais religiosos, né? Que nós temos acompanhado, né? Nações se curvando a deuses que não adoram a Deus, né? Ao nosso Deus. Lá no passado foi assim também, né? Nações que se curvavam a deuses falsos, a deuses estranhos, né? Sinais políticos, né? Também encontramos em Lucas capítulo 21, verso 24, que diz assim, ó, cairão ao fio da espada e serão levados cativos